feia de lascar. Recomeçou, mas não vou ser feia de lascar, são muito feias, mas é pura emoção. Por trás da feiura bate o coração. São muito feias, mas é pura tradição. Sem as caretas o forte não seria forte não. Sem as caretas o forte não seria forte não. Desde o início dos tempos, as máscaras encobrem e revelam facetas do ser humano. Nas artes, como em tantos ritos religiosos ou não, o homem se serve desse acessório para cobrir-se e descobrir-se. Conquanto tentador, vemos como longo o percurso que trataria com pretensão de completude o uso de máscaras ao longo da história, onde encontramos desde a linguagem cênica à religiosa, desde o simples uso como adereço até como instrumento de poder, e isto desde 9.000 anos antes de Cristo. A preparação do careteiro, nome que fixou historicamente na cultura popular o brincalhão mascarado carnavalesco de Praia do Forte, está longe de ser fácil, tampouco rápida. Entre o fazimento da própria máscara, fabricada tradicionalmente às escondidas, e o aparecer acompanhando a pequena charanga em desfile público, há todo um acolchoar-se, protegendo o corpo de enorme quantidade de galhos e palmas, entremeando molambos ou plásticos pretos anteriores à cobertura da cabeça. Os acessórios são chocalhos, muitas vezes vários e longas, grossas e pesadas cordas que servem para ameaçar os circunstantes com um possível enlaço. Aqui, entre os povos brincalhões da Praia do Forte, não nos enganemos sobre a função social do mascarado, do careteiro, que desde a época da escravidão usava fantasias que a um só tempo permitiam a brincadeira e a ousadia, e não foram poucos os que se utilizaram das concessões concedidas aniversarialmente por seus senhores para misturarem-se ao rebanho do poderoso Garcia Dávila com máscaras negras, encimadas por longos chifres e trazendo chocalhos, ludibriando o capitão do mato e empreendendo fugas em dias de careta. A matéria é ampla, vária, rica e antiguíssima, e não há como permitir uma teorização prévia ao que nos contam aqueles que vivem em seus dias a permanência da tradição, tendo experimentado, desde as suas infâncias, a vivência atemorizante, a revelação e o fazer-se um careta. Sorte termos encontrado e alegremente sido acolhidos pelo trio amigo, o casal Maria e Ulisses e a jovem Mariúcha, personagens engajados na manutenção e proteção das caretas. Deixemos que eles nos contem a história, a evolução, a atualização e os seus contínuos zelos para que não morra nem se desvirtue a manifestação que hoje é lúdica, que ilustra a página que, conquanto infeliz da nossa história, degringolou em deliciosa brincadeira a encher as ruas da pequena vila de pescadores, que hoje ganha status de polo turístico, mas não se furta a preservação do que lhe é próprio, a história. Como falam, que a careta surgiu dos escravos, coisa dos escravos, que chegaram aqui ao castelo, Garcia Dávila, e eles chegaram aí e se vestiam e saíam à rua, e o mato se vestiam e saíam na rua amedrontando as crianças. Se sente bem, já botando uma máscara no rosto, você se sente outra pessoa, se sente ali feliz. Aquela alegria, ficou alegria ali dentro. Mesmo a pessoa, eu por exemplo, eu tenho essa mania. Eu estou com a máscara no rosto, mas eu mesmo com a máscara no rosto, ainda faço aquela cara feia ali dentro dela. Máscara é isso aí, você se transforma, você é outra pessoa. Se você não dança, você vai dançar. Você chega perto de uma pessoa que você nem fala com ela, você vai dar um legal, vai apertar a mão dela, porque ela não sabe quem você é. Ela tem sempre alguma coisa do diabo, realmente. É isso que eu quero ver de você. Mas o chifre não é trazendo pelo lado demoníaco, e sim do gado que Garcia Dávila criava daqui até lá o Maranhão, né? A economia, o burro, a coisa... Tudo, é o conjunto, né? Porque a gente não sabia que estava ali, né? É o conjunto que era muito nada, né? Luva, você não tinha como saber. Ali é seu Ulisses, ali é seu Manelzinho, né? Ali é Denis de Tonhon, não tinha como saber. Ninguém reconhecia ninguém. Ninguém reconhecia ninguém.
E a careta com laço, você se assustava muito Ainda mais. mais. Corda, né? Corda de amarração de barca. Aí laço, aí Isso na só sai mão. com, aí só sai com corda. Solista ainda Manuel só não sai guarda. com corda. Na minha época mesmo de criança, os caretas eram assim autênticos, né? Todo mundo no seu quintal de casa, né, produzia a sua máscara, né, no maior sigilo possível, né, para as pessoas não saberem na hora que está vestido, dizer, aquela careta ali eu vi no quintal de fulano, né? Então era um sigilo, que não encostava para poder também não danificar, né? E também já não saber que aí não sair espalhando, né? Então, o composto do careta realmente era o que assustava, né? As máscaras não eram nada bonitas, né? Até porque o careta ela tinha coisa que realmente queria assustar. O balanço do chocalho, né? Era assim, ensurdecedor, né? Quando a gente ouvia aquele balanço, ia ver os caretas. Então, para as crianças da época, realmente, era tempos tenebrosos, né? A gente se assustava mesmo, não saía de casa. E se saísse é quando os caretas estavam na charanga. Era o bloco dele em corda. Enquanto ele estivesse dentro da corda, a gente ficava lá, abusando, enfrentando. Quando saía da corda, livre. Quando saía da corda, não ficava um pé de mil na rua. Não ficava. Que desceu a corda, aí o careta aí começava a correr. Então, os caretas, na verdade, a gente também tem essa tradição do horário de se tirar a máscara, que é o horário da Ave Maria. Que é um ato religioso. Então, às 18 horas, todos os caretas, né, tiravam suas máscaras. E eu cresci, né, escutando da minha bisavó, né, se não tirar a máscara no horário das 18 horas, a máscara gruda. Então ninguém queria ser um careta permanente. Então a gente já crescia assim, na hora das 18 horas, que é o horário da Ave Maria, todo mundo levava Respeitado para levantar a máscara. Então é um ato religioso. A careta vai passando de geração para geração. Hoje ele, amanhã, futuramente, no futuro, com ele já começou, né? Ele já começou, então é uma prova que não vai acabar. Na verdade, eu queria entender um pouquinho, né, dessa tradição. Eu conversava muito com a minha bisavó e ela falava, quando eu nasci, isso aqui já estava. Eu digo, sim, mas e sua mãe falava o quê? Aí ela começava e a gente vai juntando, né, os vestígios e vai realmente, né, pesquisar. Então, eu, como sempre fui curiosa, né, e a internet sempre à disposição das pessoas que podem utilizar, né, a internet para um lado também de pesquisa, eu fui pesquisando, né, diversas tribos, né, africanas, diversas partes da África, né, porque as cores realmente têm que ser essa. Então, quando a gente começa a juntar, tipo, uma certa tribo, né, que ele utiliza uma cor branca, né, que para ele aquela cor branca no mato, ninguém reconhece. Aí tem outros que já utilizam o preto, tem outro branco. Então a gente sabe que para trabalhar com Garcia d'Água, né, vieram escravos de várias partes da África. Né? Então, quando se misturaram todas essas tribos, né, aí foi que as cores realmente Ganharam se fundiram, né? Ganharam sentido para o Brasil, para a realidade daquilo que eles estavam vivendo, né? São João. Até porque os índios sempre foram donos da terra, né? E os índios eles não se sujeitaram a trabalhar para eles.